Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros. Vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 37 e 38, para que nós possamos ver, observar e, acima de tudo, sentir o quanto atrasado nós estamos na nossa evolução. Que o Pai nos dê hoje força, nos dê sustentação, para que a gente tente dar aquele passo adicional, mas com muita força, para que a gente saia o mais rápido possível desse estágio em que nós estamos parados. Então vamos hoje relembrar um pouquinho o que foi dito no capítulo anterior, no 35 e 36, que a Isabel, esposa do Isidoro, ela convidou os filhos para o culto do Evangelho no lar. E que o Marujo comentou aí, então o Aniceto explicou para o André que Joaninha, as filhas, Nelly, Marieta e Noemi, eram entidades amigas vindas de uma elevação maior, vindas de nosso lar, para o serviço espiritual e resgate aqui na Terra. Já o garoto, o Joãozinho, vinha de uma região inferior. Então, o que é que ele comentou a respeito, o André Luiz? Comentou que Dona Isabel via e percebia ali, naquele salão, reunidos na casa deles, via não só o marido Isidoro, que estava desencarnado, como também todos os demais companheiros espirituais. Como nós agora estamos enxergando uma quantidade infinita de irmãos espirituais aqui, não é verdade? Eu não estou enxergando. Alguém está? Estou também. Mas estão aqui, gente. Por que não estamos enxergando? Porque nós estamos lá no chão, com o meu brinco sempre, aquela minhoquinha que quer levantar, não tem força, cai e não persiste. Esse é o problema. Mas continuando aqui, foi escolhido então o tema da noite, o grão de mostarda, Mateus capítulo 13, versículo 31. E ali um amigo espiritual, Fábio Aleto, que estava ali presente, deu a interpretação do texto, através do quê? Da mediunidade de Dona Isabel. Ela tinha uma mediunidade muito acentuada, e ela era muito devotada ao que ela fazia, tinha caridade em extremo. Aqui se refere, então, para nós podermos entender um pouco e avançarmos no nosso capítulo, aqui se refere o grão de mostarda falado pelo Cristo. O que é o grão de mostarda? Veja a importância de, ao lermos o Evangelho, buscar a correta interpretação. Então, o que é o grão de mostarda aí, meus amigos? É o gesto, a palavra e ao pensamento da criatura. Veja, pensamento, olha o que o Cristo falou, como eu brinco sempre, ele falou orar e vigiar, e nós estamos vigiando o quê? O marido da vizinha, a mulher do vizinho, o que nós estamos vigiando? O que mais? Existem muitas pessoas que falam bastante humildade, mas o que acontece? Nunca revelam um gesto de obediência. Está tudo entre nós, meus amigos. Falar é fácil, pôr em prática é complicado. Mas falar e não fazer não tem valor nenhum. Valor em termos de evolução para frente. Tem involução, ou seja, vamos ficar comprometidos com aquilo que falarmos de errado, vamos ter que corrigir. Jamais, diz André Luiz, realizaremos a bondade sem começarmos a ser bons. Como é que eu vou fazer algo que eu não sei, que eu não sou? Eu não sei nem como começar. Precisamos ser bons, precisamos ser caridosos. Eu não sou bom, falo, mas não faço a caridade. Como é que eu vou poder dar continuidade nisso? Como eu vou ensinar meu filho?
minha filha, meu neto. Palavras ficam ao vento, ficam ao léu. Exemplos, grava, marca. Alguma coisa pequenina há que ser feita antes de edificarmos grandes coisas. Não, eu hoje agora vou fundar uma casa espírita, uma casa de assistência. Que experiência você tem? Quantas vezes você fez isso? Você tem amigos, tem pessoas que vão junto contigo, que aceitam, abraçam a tua ideia? Acho que não. Como é que eu vou fazer? Sozinho? Não tem chance. Se o reino dos céus está dentro de nós, como ensinou o Cristo, portanto é em nós mesmos que nós devemos desenvolver o trabalho máximo de realização divina. Isso tudo em relação ao anterior. Senão o que acontece? Não passaremos de grandes irrefletidos. Palavras de Aniceto. Grandes irrefletidos. Vamos fazer! Fogo de palha. Acabou. Em razão de nossa invigilância na escolha das sementes espirituais, temos vivido na densa floresta dos males. Gostamos do mal. Não queremos sair do mal. Está tão bom, deixa como está. Se semearmos sempre no campo íntimo as sementes do reino dos céus, Deus conceder-nos-á a chuva de suas bênçãos. O universo dá mais do mesmo, sempre. Eu quero colher coisas boas, mas planto coisas más. Como o universo vai me dar coisas boas? Deus não gosta de mim. Deus não olha por mim. Eu sequer penso em Deus. Fico semeando coisas horrorosas. Como pode? Então, neste momento, e o amigo espiritual, o Fábio Aleto, que está, o espírito que está ali fazendo com que a Dona Isabel dê a passividade, ele retira a mão da fronte de Dona Isabel. Então ela passou a contemplar os filhos ali presentes, porque da matéria só tinha ela e os filhos, e passou a conversar um pouco com eles. Então André Luiz comenta que as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna. Só isso não, e das suas capacidades. A cada um de acordo com suas provas e merecimentos. Se eu não tenho condição de entender tudo aquilo que está sendo dito, não vou entender. Estou me preparando para isso? Não. Eu digo em termos de reencarnações. Então aquelas crianças, por exemplo, as meninas que vieram do nosso lar, entenderam isso com uma facilidade muito grande. Já o garoto, vocês vão ver, começa a tacar pedra. Falando português bem claro. Porque a cada um de acordo com aquilo que tem capacidade. Por que o Cristo falou não dai pérolas aos porcos? Adianta dar um grande ensinamento para quem não tem a mínima ideia do que está sendo recebido? Para quê? Bobagem. Tem que querer dar o primeiro passo. No caso das crianças, ainda as meninas ok, mas o menino não, como vocês vão ver. No diálogo visto na aula anterior, Marieta falou sobre o porquê. Por que nós só temos uma refeição diária? Vocês se lembram disso? Dona Isabel, necessidades do estômago. Se a gente tiver mais que uma, vamos engordar, vamos criar doenças. Para que isso? O filho, então, perguntou sobre a pobreza. Chance de elevação, respondeu a Dona Isabel. Temos a oportunidade de pôr em prática com as dificuldades. Vamos desenvolver novas possibilidades. E aí, lembra que ele falou, vamos alugar esse salão aqui para melhorar a receita da família.
E ela não deixou, não. Enquanto nós estivemos aqui, era a ideia e a vontade do seu pai. Vamos continuar com isso. E veja, o evangelho que eles fazem, ou fazem dentro deste livro, fazem nesta casa, traz um equilíbrio muito grande, a tal ponto que é um ponto de luz na matéria, onde os espíritos mais elevados vêm até aqui na Terra, um dos pontos, para nos auxiliar. Auxiliar quando? Como nós vamos ver na sequência, nos momentos de sono, quando vamos dormir. Vou descansar. Que descansar? Acabou de fechar o olho aqui, o espírito já está fora, está longe daqui. Mas para que lado? Depende de cada um. Depende de cada um. A que eu estou ligado? Quais as minhas tendências? Quais os meus instintos? Eu gosto de sacanagem. Então te prepara que você vai direto para lá. Como diz André Luiz em outros momentos, não aqui, que enquanto dormimos, quanto percentualmente de nós vai para baixo? 3/4 partes. 3/4 partes. Então veja. A pessoa que nós na guerra, né? É verdade. Então vamos agora no capítulo 37, finalizando então o culto do Evangelho no lar. No capítulo 37, Aniceto começa as suas considerações. Aí ele diz o seguinte, para André e para Vicente que está ali: vamos esperar, meus amigos, que celeiros como esses se multipliquem na terra. Casas como essa em que os benfeitores possam chegar e auxiliar as pessoas, se multipliquem aqui. Mas é isso que nós estamos vendo hoje em dia? O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Só encrenca, como diz o Sebastião aqui. Estamos vendo um orgulho, um egoísmo exagerado, exacerbado. Fazer casa espírita, que é isso? Ir na igreja, que é isso? Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho tarefas para realizar, não vou atrás disso. Aí morre, vem aqui para a gente conversar. Não, eu não terminei, não posso morrer. Mas você já foi. E aí eu pego pesado. Tem um caixão de gaveta? De tudo que você fez, você levou alguma coisa? Não levei, ficou tudo aqui. É impressionante, meus amigos. Acha que não está morto. Acha que continua. Fica do lado de lá, complicado, perdendo o tempo, fixado naquela ideia primeira que ele tinha. Passa anos. Não é um ano, anos, plural. Passa décadas. O mundo, continua Aniceto, pode fabricar novas indústrias, arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar nunca haverá felicidade verdadeira. Se nós não tivermos o lar, a família, está aqui, nunca haverá felicidade verdadeira. Aí, seu... Ô Marta, faz de conta que eu estou com 6 anos de idade. Por que é tão importante? Não, é só deixa o Marta falar. Por que é tão importante o lar? Como eu falei há pouco, eu vou ter meus exemplos, vou ter minha segurança, vou ter pessoas que eu posso confiar, vou aprender a ser gente, vou aprender como me comportar perante os outros, meus amiguinhos, depois os meus amigos, os meus parentes. É importantíssimo o lar, mas um lar que tenha Deus dentro. Não adianta ter um lar onde não tenha Deus, que é a mesma coisa que não tivesse. Sem Deus não há paz, não há harmonia, não há equilíbrio. Deixa meu filho, minha filha, quando crescer, eles vão escolher a religião. Mentira, não vão escolher coisa nenhuma. Não tem referência nenhuma para saber o que escolher.
vão continuar presos à matéria, fazendo coisas cada vez pior e se comprometendo a sua evolução cada vez mais. Então veja o quanto é importante a família, marido, mulher, cooperadores do nosso lar, serviram aos espíritos ali em seguida. Uma refeição leve, simples, que André não soube nem como não teve palavras para nos descrever o que era e como era essa refeição. Então passava das 11 da noite, Dona Isabel e os filhos recolheram-se para dormir. Aniceto, Vicente e André foram para o jardim em torno da casa. E aí aconteceram algumas coisas. Ali, a claridade do ambiente espantava todas as sombras. Que sombras eram essas? Informou então aos companheiros, antes de falarmos das sombras, que virá em seguida, que irmã Emília e a filha Regina ali estavam chegando ao nosso lar para o encontro com o esposo ainda encarnado. Quer dizer que a gente encontra com os nossos queridos, nossos amigos e inimigos. Pode não ser aqui nesta casa, mas que encontramos os inimigos, encontramos. Então veja, quando a gente dorme, tem uma ligação afetiva muito forte, vamos encontrar? Vamos encontrar. Mas eu não me lembro. Daqui a pouco vocês vão saber por quê. Tem a resposta. Aqui o esposo virá pelas portas do sono físico. Estas ocorrências, diz Aniceto, na crosta, acontecem aos milhares todas as noites. Puxa, mas eu não me lembro. Mas não tem capacidade para lembrar mesmo. Como eu falei agora há pouco, nós somos uma minhoca presos a este chão. Como é que eu vou querer me lembrar de coisas sutis? Foi um contato de espírito para espírito. Não teve a sensação da matéria. Como é que eu vou querer me lembrar? Continua Aniceto. Muitas pessoas, durante o sono, simplesmente refletem as perturbações fisiológicas ou sentimentais. Entretanto, um grande número de pessoas estão aptas a desenvolver esse intercâmbio. Um grande número de pessoas. E por que nós todos não nos preparamos para estar aptos a isso? Porque ficamos ligados à matéria. Repito, para pôr no caixão para levar do lado de lá. Ninguém leva nada. Ninguém leva absolutamente nada. André então percebeu que os céus ali em volta, o tempo se fechava, tempestades iriam ocorrer. Então Aniceto comentou que o vento aqui para nós, na crosta, é uma bênção celeste. Por que uma bênção celeste? Em virtude da nossa condição atual, ele nos ajuda aqui a limpar esses fluidos terríveis, negativos que nós emitimos continuamente. E os raios queimam-nos. Por que o Brasil tem uma quantidade de raios tão grande, ou o planeta Terra de uma forma geral? Porque a emanação fluídica negativa é intensíssima. Oi? Os furacões, por que acontecem? Comentou também, vejam só, que a pressão atmosférica sobre os espíritos encarnados, nós, é de aproximadamente 15 mil quilos. Essa pressão atmosférica, mais ou menos, não deu um número preciso. E nós nem percebemos esse peso em cima, ou 760 milímetros de mercúrio, né, ao nível do mar. Vicente disse, não sentimos tamanho peso sobre os ombros. Aniceto usou uma figura comparativa dizendo o seguinte, os nossos corpos, nós e os encarnados, temos uma diversidade essencial, peso específico completamente diferente. E aí ele dá um exemplo. Imaginem a crosta terrestre com um oceano de oxigênio, 100%.
Nós, as criaturas reencarnadas, por sermos pesadas, sermos um alto nível, um peso específico maior, vamos nos movimentar aonde? No fundo desse oceano. No fundo desse oceano. Enquanto os espíritos, semelhantes a gotas de óleo, leves, portanto, movimentam-se sem dificuldade na superfície. Ele criou essa ideia só para a gente poder guardar, ter uma noção melhor. Então André, nesse momento, ele se focou na rua, notando formas monstruosas, que se arrastavam à procura de abrigo. Opa, olha um lugar ali, tem uma luz. E veja o que acontece, meus amigos. Algumas dessas formas monstruosas caminhavam em direção à casa de Dona Isabel, mas recuavam amedrontadas. Por causa da luz, né? Por causa dessa luz intensa que existia ali. Esta luz os assustava. Muitas dessas sombras pareciam verdadeiros animais. Olha aí a zoantropia em que nós nos submetemos, ou até abaixo disso, vamos até ovócitos e por aí afora. Olha o nível que nós descemos. Aniceto tranquilizou dizendo o seguinte: não temam. Sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos da sombra se movimentam procurando asilo. Onde eles acham o abrigo? Agora que vocês vão se assustar. Olha só. São os ignorantes que vagueiam nas ruas, escravizados às sensações mais fortes dos sentidos físicos. Encontram-se ainda colados às expressões mais baixas da experiência terrestre. Buscam de preferência as casas de diversão noturno. Buscam de preferência. Quando não é possível, penetram as residências abertas. Aberta? Mentalmente você abre, não é a porta aberta. Mentalmente você deixa tudo aberto. No bom sentido, né? Mas aberto no bom sentido porque não tem oração. Exato, é nesse sentido. Está excessivamente materializado, briga descomunal dentro de casa, um querendo bater no outro, um desconforto total. Opa, aqui tem para nós. Percebe como nós vivemos acompanhados por uma nuvem de testemunhas iguais a nós. Lei da afinidade. Discussão, né? A discussão, no caso. E por que isso? Pois para eles, a matéria do plano espiritual, para eles é a mesma coisa, não tem diferença, tal qual se estivessem na matéria. Eles não conseguem perceber essa diferença. Opa, tem uma porta aqui. Opa, lá do nosso time, vamos lá. E eles permanecem nas casas até... Meu caro, enquanto você, que eu brinco sempre, abriu, deu a brecha. Eles põem a cunha e vão batendo. Vão batendo. Que pior, né? Enquanto você não tirar essa cunha, se ligando a Deus, fechando todas as possibilidades, eles permanecem conosco. Mas aí que é a importância do Evangelho no lar e da família. Quando você falou lá, todos nós temos defeitos, mas sempre tem um líder espiritual numa família que faz um abrigo para os outros poderem evoluir. Então, se você está num abrigo em qualquer estágio da tua vida, dentro de uma família, uns vão ajudando os outros, como as famílias espirituais. E aí o Evangelho lá faz o resto. É o que vocês vão ver. É o que vocês vão ver e o que vai dizer André Luiz sobre o Evangelho dentro de casa. Por que razão, então, eles tendem a vir para esta casa e fogem em seguida espantados e inquietos? Quando eles vieram para a casa de Dona Isabel, fugiram. Por quê? Está aí a resposta. São os benefícios da prece, que são inúmeros. Cada prece de coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder.
Por esta razão, o culto do Evangelho no lar não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem em torno do lar. E agora vem essa palavra aqui, essa informação do André Luiz, que é muito importante. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E mais, as entidades da sombra experimentam choques expressivos em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que ela se mantém à distância, procurando outros rumos. Vejam só. E aí André Luiz ainda comenta o seguinte em cima disso. Não, antes de nós avançarmos, vamos dizer o seguinte: alguma pergunta sobre isso, meus amigos? Eu pergunto o seguinte: eles não têm alguém que possa ajudá-los, que vive vagando? Bom, é umbral já aí, né, no caso. Estão no umbral, é umbral. E eles estão soltos, sem qualquer ajuda por parte de espíritos elevados, né? No caso. Ó, bateis e abrir-se-vos-á, buscar e achareis, pedis e ser-vos-á dado. Não bato, não peço, não procuro, vão ficando. E agora, como é que fica na mudança para regeneração? Vão para o mundo primitivo. Aquilo que a doutora fala no livro dela, Na Nossa Vida no Além, a questão do nosso peso específico. A gente cria a psicosfera em volta de nós, cada um constrói um mundo próprio. E a gente não percebe, que é o que o Maida falou, a gente continua vivendo no mundo que a gente construiu. E esse mundo tem o nosso perispírito tem um peso específico denso. Ao invés de eu subir, eu continuo, vou para baixo. Aonde tem uma atração, uma gravidade maior do que a nossa. Ou uma força aí, digamos, do ambiente, ao invés de 15 mil quilos, aqui talvez, lá no mundo primitivo, 18, 19, sei lá. A veste nupcial. Tá mais pesadinho, vai indo pra... Vai escorregando, vai descendo. Aquilo que você falou, né? Aí é bom mudar uma coisa. Densidade. Deixa eu só... Eu vou falar aqui mesmo. Fala aqui. A gente precisa lembrar o seguinte. A veste nupcial, vou tentar ser rápido. A veste nupcial é que vai dizer se nós podemos ou não ficar na festa. Em qual festa? Estou vendo o Elcio aqui. Saudade. A física, vamos raciocinar fisicamente, tá? É o peso. O que nos segura na Terra? É a gravidade ou é o espaço? Ah, é a gravidade que nos puxa. Muito bem. Na Lua não tem gravidade. Como é que o pessoal não sai voando? Ele pula, né? Ah, a gente viu. Mas ele está preso no chão. É a gravidade ou é o espaço? Olha o peso nos segurando aqui. O meu pensamento vai aumentar esse peso e me manter cada vez mais para baixo. Por isso que a gente tem um umbral leve, um umbral médio, um umbral grosso e trevas. Nesse quesito aí. Então aí o Evangelho no lar nos auxilia. O Lucatelli falou por que não ajuda. Não bateu, não procurou. Agora, quantos espíritos entram na nossa casa, na hora do Evangelho no lar, pedindo socorro? E aí está. Porque quando a luz se faz em casa, é um ponto luminoso e as entidades vêm para se ajudar. E ali nós estamos amparados como um dirigente espiritual. Tá certo? Por isso é importante marcar dia, horário, porque o dirigente espiritual não pode ficar à nossa disposição. Ele tem uma série de outros compromissos. Termina aqui, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro. E não pode ser, não, hoje eu faço às 9, amanhã, sabe que eu ia fazer às 11, hoje não. Mantém o horário, de disciplina, disciplina e disciplina, que é o universo. Imagine se o universo não tivesse disciplina. Hoje a Terra gira em 24 horas, como eu brinco. Amanhã em 18, depois da manhã em 10 horas, lá em 50 horas. E aí, como é que fica? Ninguém vai ficar vivo aqui, acaba tudo. Continua, mais perguntas?
Então vamos em frente. Então André Luiz comenta que aí eles retornam ao salão e encontram Isidoro e Isabel de braços dados. Porque Isabel já dormiu, 23 horas, já saiu do corpo, estavam ambos ali irradiando felicidades. Isabel comenta com eles: meus amigos, Isidoro e eu temos uma excursão instrutiva para esta noite e por algumas horas. Deixo-lhes aos seus cuidados as nossas crianças. O casal afastou-se com uma expressão muito feliz e Aniceto comentou: André e Vicente, observe como a felicidade se manifesta no sono dos justos. Quem são os justos? Aqueles que estão ligados a Deus, estão ligados aos ensinamentos do Mestre. E mais do que ligados aos ensinamentos do Mestre, colocando-os em prática no dia a dia. Isidoro fundou a casa, está ali, o Evangelho, desencarnou, continua ali, ajudando, e a esposa está firme, mantendo aquele ponto de luz. E nós somos perseverantes? Diz o Aniceto: poucas almas conheço com a aventura dessa mulher admirável, que vem com sabedoria aprendendo a ciência do sacrifício individual. Oh, mas quer dizer que eu tenho que passar aqui uma vida dura, difícil? Você escolheu, eu escolhi, cada um de nós escolheu como seria a nossa existência. Ninguém veio passar férias aqui, como eu digo. A gente veio para aprender, limpar erros do passado. Então, se nós estamos aqui numa escola aprendendo, por que eu vou reclamar? Aceitar, falar com o Pai diariamente, com o coração, não com a boca, porque com a boca só sai bobagem. Tem que falar com o coração e tocar a vida para frente. No salão continuavam as atividades do plano espiritual e fora da casa uma chuva torrencial, conforme menciona o capítulo 38. A quantidade de irmãos encarnados para atendimento ali tinha aumentado e muito. Aniceto então comentou: esses irmãos estão em pleno sono, em pleno sonho, desculpe, ou em pleno sono e saíram e acham que estão em pleno sonho realmente. Não é fácil, olha só a colocação dele, não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivos em lugares comuns. Qualquer lugar aí, de repente, a gente sente vontade de falar alguma coisa para engrandecer as pessoas. Por que não é fácil? Porque estão contaminados de matéria mental menos digna. E é mentira isso? É egrégora, né? É isso aí. Já em oficinas edificantes, como esse local onde eles estão, conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior. Então, desta forma, torna-se possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Eles não estão aqui para atender os desencarnados, mas atender aos encarnados que queiram. Não adianta chegar lá, eu estou dormindo, Maida, vem aqui que nós queremos te atender. Eu tenho que ter merecimento, eu tenho que querer. Se eu sou ligado a coisas que não são coisas sérias, como é que eu vou ter merecimento? Eu não terei. Eu tenho que buscar, tenho que trabalhar, assim como qualquer um de nós. André Luiz fixa a atenção dos recém-chegados e nota que muitos deles pareciam convalescentes, titubeantes, somente conseguindo permanecer de pé, segurando no braço de alguém que os acompanhava. A maior parte deles, olha só, gente, a maior parte dessas pessoas encarnadas que estavam ali
não entendia o porquê de ali estar. Tinha a mínima noção do que estavam fazendo ali. Pareciam doentes, incompreensivos, sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade na retenção dos conselhos. Olha a diferença. E somos nós. Isto somos nós, meus amigos e amigas. Sorriam infantilmente. Sorriam, davam sorrisos infantis. Aqui, que coisa linda, tal. Saiu dali, onde é que eu estava mesmo? Aniceto então veio trazer um esclarecimento. Diz o seguinte: André e Vicente, os espíritos tão logo se consolide a reencarnação, ficam submetidos às imperiosas leis dominantes da matéria. Leis espirituais, estou falando das leis jurídicas, não. Falando das leis do mundo espiritual. Entre o mundo material e o nosso, existe um espesso véu. É a muralha de vibrações. Imagine dizer, sem o esquecimento de vidas passadas, não haveria como aproveitar a reencarnação. Por que não haveria como aproveitar a reencarnação? Porque todos nós deixaríamos de lado as obrigações imediatas que nós temos que fazer. Poxa, eu estou aqui, mas é minha mulher, mas eu matei, peraí, minha filha, eu não quero saber. Estou misturando tudo. Né? Você viu? Misturaríamos tudo. É o véu do esquecimento, bendita oportunidade que Deus nos dá. Ficariam então, se soubéssemos do passado, ficaríamos no parasitismo, o que prejudicaria a nossa própria evolução. Esta é a razão para todos nós não nos lembrarmos das vidas anteriores, diz Aniceto, enquanto estivermos na vida material. Deus é sábio, é o que eu brinco sempre. Para que nós vamos querer saber o que eu fiz no passado? O próprio Cristo não falou? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas quando o espírito está desencarnado, ele pode lembrar. Desde que ele tenha, primeiro, merecimento, segundo, e condições de entender o que aconteceu. Porque senão ele entra em parafuso, vai ficar louco, vai ficar internado. Encontra tudo lá, né? Encontra o passado. De acordo com o merecimento dele. E Aniceto continua. Nos momentos de sono, quando na vida espiritual, na maioria dos casos, os espíritos permanecem vacilantes, enfraquecidos, diz ele, quando nós saímos, desculpe a interpretação que eu dei foi errada, então no momento do sono, nós saímos e vamos para a vida espiritual. Dependendo, na maioria dos casos, os espíritos permanecem ali vacilantes, enfraquecidos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Opa, mas espera aí, esse daí, você quer me pegar? Esse aí vai me matar. O sono perturbado, isso, né? Está aí, ó, vacilantes e enfraquecidos. E aí o Aniceto convidou o André e o Vicente para ir ouvir um diálogo entre uma vovozinha desencarnada, bastante elevada, e uma neta encarnada que tinha chegado ali. Nieta, diz a vovozinha, não dê tamanha importância aos obstáculos da vida. Esquece aqueles que te perseguem e a ninguém odieis. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Acredite na continuidade da vida. Acredite na continuidade da vida. E ela continua dizendo o seguinte: Nieta, a calúnia é uma serpente. Vejam bem, prestem bem atenção na história, que depois vai ter a interpretação da história quando ela acordar. Vocês vão ver que vai ser bem diferente. Nieta, a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, notaremos que a serpente, a calúnia, não tem vida própria.
É víbora de brinquedo que se quebra como vidro pelo impulso das nossas mãos. Vencido o espantalho, diz a vovozinha, teremos conosco a flor da virtude. Não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. A oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Nieta tinha os olhos repletos de lágrimas, ela em espírito. Recostada ao seio carinhoso da vovozinha, demonstrava no gesto vago uma consolação divina. André Luiz então pergunta a Aniceto o seguinte: esta irmã se lembrará de tudo ao despertar do corpo físico? Há entre ela e a avó uma corrente magnética recíproca, com a ascendência positiva da avó, porque a avó está no nível mais elevado do que ela. E a neta não vê. Então a neta não vê. A neta não vê o ambiente que ela está com precisão. Nem ouve as palavras que a avó está dizendo integralmente. André, não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares a nós encarnados se encontram no desprendimento também de uma forma restrita. Vamos pensar que nós vamos enxergar do que enxergamos aqui, enxergamos lá e ouvimos lá. Não, não ouvimos e nem enxergamos. O fenômeno que nós presenciamos é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. União espiritual. Nieta está recebendo consolações positivas de espírito para espírito. Ela não está com o corpo físico para buscar as sensações que temos aqui. Ao despertar nos véus materiais mais grosseiros, não se recordará de todas as minúcias deste encontro. Nieta acordará, entretanto, encorajada, bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó, sem recordar dos detalhes, porém dizendo que havia no local que ela estava, que havia muita gente, e que viu uma cobra ameaçadora, que se transformou em serpente de vidro, que se quebrou ao impulso das suas mãos, transformando-se em perfumosa flor, cujo perfume ela ainda se lembra. Então veja, tudo fragmentário. Afirmará ainda que isto lhe trouxe conforto à sua alma. No fundo, ela vai compreender a mensagem consoladora da avó. E Vicente pergunta: Nieta, não se lembrará das palavras ouvidas? Vicente pergunta para Aniceto. E Aniceto responde: não, para tanto, ela precisaria já ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física. Como é que anda a nossa lucidez? Não em relação às coisas materiais, às coisas do mundo espiritual, do mundo real, do mundo verdadeiro, e não do mundo ilusório chamado matéria. Só volta com as impressões. Ela somente recordará das imagens simbólicas da víbora e da flor, por estar em relação magnética com a avó. Por isso ela vai se lembrar, porque a avó, como tem uma ascendência, continua ligada a ela, e ela, em função desta ligação, vai lembrar destas coisas. A avó benfeitora, além de falar, está pensando, continua pensando fortemente na neta. A neta, entretanto, não está nem vendo, nem ouvindo pelo processo comum.
mas está percebendo claramente a criação mental da avó. Estão percebendo aqui, meus amigos, o orar e vigiar os pensamentos? Criação mental da avó. Imagine o que tem de criação mental entre nós, que nós não vemos, mas que os espíritos veem. Então, em decorrência dessa ligação, trará à tona ela, a nieta, os símbolos que ela entreviu e que estão arquivados na memória real e profunda, no subconsciente. Está lá guardadinho. Ela poderá, se quiser de fato, entender que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, que se transformará em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Precisamos enfrentar. Enfrentou, nós transformamos a víbora numa flor, uma flor linda, uma flor com uma virtude serena e cristã. Depende de nós. Eu estou vendo um monstro. Será que é um monstro? Ou é você que está se projetando internamente aquilo que você é? Depende de nós. André passa a refletir então profundamente sobre esses ensinamentos, oriundos do intercâmbio entre as duas esferas. O mundo dos sonhos. Puxa vida, hein? Coisa fantástica que é o mundo dos sonhos. André era médico, lembre-se disso. Quanta riqueza psíquica a ser conquistada se a ciência deslocasse suas atenções das ocorrências físicas para os campos das verdades espirituais. Ciência é uma minhoca, olhando para o chão. Não quer levantar a cabeça, porque ainda não se preparou para enxergar as coisas sutis, só as coisas densas, grosseiras e pesadas. Lembrei-me da psicanálise, da tese freudiana, das manifestações instintivas inferiores, disse o André. Aniceto, então, percebendo aquelas indagações de André, ponderou: Freud foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado sob certas limitações. Freud fez muito, mas não tudo na esfera da indagação psíquica. Palavras de Aniceto, o instrutor. André, percebendo que Aniceto não desejava entrar no minucioso exame da teoria freudiana, perguntou então: existem centros de reunião destinados aos espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos interessados no bem? E aí? Existe ou não existe? Não tenha dúvidas quanto a isso, André. Lógico que existe. Quando se efetua o sono dos encarnados, através de o sonho dos encarnados, as correntes magnéticas são mantidas. Então o que acontece? Obsessões inferiores. Por que acontece obsessão inferior? Porque alguém olhou para mim, não, eu quero obsediar ele, ou ele quer me obsediar. Não. Estamos juntos, temos as mesmas sensações, os mesmos sentimentos. Estamos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Paulo de Tarso. Aí, ó, obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe. Temos aos montes isso. Vampirismo destruidor. Damos brecha, o espírito que precisa do fluido vital, do ectoplasma, ele gruda e aspira, um aspirador. Poxa, eu estou morto, não aguento mais, estou cansado. Mas não procuro entender por que eu estou cansado. O que eu estou fazendo com os meus pensamentos?
Eu fiquei o dia inteiro pensando naquelas maluquices lá. Quem ficou perto de mim o dia inteiro enquanto eu pensava, e está aqui agora e que me acompanha no sono? Tentações diversas estarão junto de nós. Por isso, nós estamos e precisamos, meus amigos, ficar atentos, observar os ensinamentos do Mestre, mais do que os ensinamentos, os exemplos. Diz Donizeto para concluir: André, entre os irmãos encarnados, ainda são muito poucos aqueles que sabem dormir para o bem. E aí, e nós? Como é que estamos, meus amigos? Como é que estamos dormindo? Como é que está a nossa noite de sono? O Flávio lembrou, e é verdade. Não é o corpo que sonha não, hein, meus amigos? É o espírito que vivencia aquilo que está sonhando, como nós acabamos de ver aqui. Então, olha, vamos procurar entender os ensinamentos do Mestre. Vamos procurar ser mais cortês uns com os outros. Vamos procurar deixar de lado esse orgulho, eu sou o melhor, eu é que sei, o outro não sabe. Essa vaidade excessiva que não leva para lugar nenhum. E mais do que isso, não vamos querer ser o dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Ninguém neste planeta é dono de verdade nenhuma. Alguém leu um livro a mais, 2 livros a mais? Nessa escala evolutiva nós estamos grudados no início. Como é que eu vou querer ser melhor do que o outro? Mas eu sou o professor doutor. Que professor doutor? Melhor do cemitério. Melhor professor doutor do cemitério. Vocês percebem? Então nós temos que tomar muito cuidado. Aproveitar o momento